Olá, nessa aula nós vamos tratar sobre aqueles empregados do artigo 62 da CLT que não têm direito a horas extras. Por mais que eles trabalhem além das 8 horas diárias ou 44 horas semanais, eles não vão fazer jus a horas extras. E nós vamos ver quais são as hipóteses. Agora atenção, porque esse artigo 62 tanto pode cair na primeira fase quanto na segunda fase. Você tem que olhar lá no seu índice remissivo, quando você trata de horas extras, você tem que colocar esse artigo 62, porque o artigo 62 vai informar para você aqueles que não têm direito a horas extras. Um gerente, por exemplo, de banco, se ele tiver subordinados e ele receber um percentual a mais, nós vamos ver que é 40%, e ele pode mandar embora, ou seja, cargo de gestão, ele é um gerente geral, ele não vai fazer jus a horas extras. Se você tem um empregado que trabalha de forma externa, que ele trabalha sem controle de jornada, olha a observação, sem controle, porque se for um empregado que trabalha externo, home office, por exemplo, e tiver condições de controlar a jornada de trabalho dele, o empregador tiver condições de controlá-la, nós teremos aí a condição de ter horas extras para esse empregado. Mas vamos ver as hipóteses do artigo 62 e seus incisos, para que você possa fazer as anotações e memorizar esse ponto que pode ser cobrado em sua prova. Então nós temos empregados que estão excluídos do controle de jornada. Os empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho. Exemplo, motorista. Se não for possível controlar a fixação de jornada de trabalho dele, ele não tem direito a horas extras. Devendo tal condição, será anotada na CTPS e no registro de empregados. Então, o trabalho externo deve ser anotado. Eles não fazem jus a horas extras. Hipótese 2. Os gerentes, assim considerados, os exercentes de cargo de gestão. Cargo de gestão é aquele que pode contratar, pode dispensar. Ele representa, na verdade, os gerentes representam o empregador, aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo aos diretores, aos chefes de departamento ou chefes de filiais. E os empregados em regime de teletrabalho. Muita atenção, regime de teletrabalho não faz jus às horas extras, mas tem que ter muito cuidado se não houver condições de controlar aquele empregado. Não pode, pelo teletrabalho, exigir dele que ele cumpra 12, 13 horas, 10 horas de trabalho. Então, empregados em regime de teletrabalho. O que você tem que saber em primeiro momento? Primeiro momento, empregados que trabalham de forma externa e é incompatível a fixação de horário, não faz uso a horas extras. Os gerentes que ocupam cargo de gestão, como diretores, chefes de departamento, e os empregados em teletrabalho. Agora, o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2. No inciso 2, nós temos uma observação. E o que vem a ser essa observação aqui no inciso 2? Quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor respectivo do salário acrescido de 40%. Vou traduzir para vocês a questão aqui dos 40%. Imagine que um empregado que é gerente, ele receba R$2.000 por mês como gerente. E ele recebe uma gratificação por ser gerente de R$1.000. Nesse caso, ele recebe 50% a mais do salário dele. Então, se ele fizer horas extras, ele não vai receber. Por quê? Porque a gratificação é superior a 40%. Se a gratificação fosse de R$500, ele varia aqui a 25%, aí sim, se ele fizesse horas extras, ele teria direito a receber horas extras. Entendeu a diferença? Então, você tem um empregado que é gerente. Para que ele não tenha direito a receber horas extras, ele tem que receber 40% a mais. Se ele receber 40% a menos,
de gratificação, a gratificação for correspondente a menos de 40% do salário dele, aí sim ele vai fazer jus às horas extras. Então é importante que você anote essas observações.